Boa noite a todos. Vamos começar a nossa sexta aula sobre o livro Bereshit, né? A gente está no último versículo do capítulo 2, versículo 25, só que a gente vai adiantar um pouco, a gente vai começar o capítulo 3, depois a gente volta para o versículo 25. Então a gente está no capítulo 3, versículo 1, tá? Bereshit, Gênesis. Só recapitulando, a aula passada a gente viu o quê? A gente viu sobre a criação do Ish e Isha, né? Ou seja, a gente viu que tem o Adam, o Adam é o ser humano criado no Gan Eden, e faltava ter uma Isha para ele se entender como Ish, como Adam, na verdade. Aí então Deus ele divide em dois e tem Ish e Isha, homem e mulher. A gente vê que homem e mulher não é que tem um homem e uma mulher, mas sim o Adam dorme e Deus separa, e quando ele acorda, tipo, ele dorme um e acorda dois, como se fosse. Aí ele olha dois e fala, uau! Só que quando ele fala, uau, os dois falam ao mesmo tempo. Ele é osso do meu osso e carne da minha carne. Que fantástico. Então essa vai se chamar Isha, eu sou Ish, essa é mulher e esse é homem, ou seja, é dentro do próprio Adam. Até porque a gente viu que no Gan Eden, no Jardim do Éden, não tem corpo. É tudo conceitos. Então não tem uma mulher e um homem, está tudo dentro do ser humano. E até a gente já viu em outras aulas que o homem era o mundo inteiro também. A gente viu isso também. Então a gente viu que tem dois aspectos. Um é mais Da'at e outro é mais Binah. O que significa isso? São dois aspectos do intelecto. Um é Da'at, que significa que entende mais para onde tem que ir, sabe mais. E outra é Binah, ou seja, tem uma intuição a mais, um sentimento, um discernimento a mais das coisas. Então dividiu em Ish e em Isha. E a gente viu que assim, quando ele acordou, ele falou, então essa se chama mulher, o Adam falando, né? Essa se chama mulher? Mulher não é uma coisa nobre, tipo, ô mulher, vem aqui, não. Ou seja, faltou aqui o Adam chamar a mulher com um nome, ou seja, ela se chama com nome próprio. Então a gente vê que da partir que a mulher foi criada, ainda existe uma questão aqui dele objetificar a mulher. Ou seja, é uma coisa ainda. Ele não consegue entender como alguém. Então a gente vai ver que em todo o Bereshit não ocorre nenhum diálogo entre homem e mulher. Não tem diálogo. E até depois do pecado, a mulher ainda não vai ter ganho nem nome. Tá, a gente vai ver que isso, consequência disso vai ter o pecado, tá bom? Mais ou menos isso resumindo. E a gente viu também, outra coisa que a gente viu foi sobre a árvore do conhecimento entre o bem e o mal e a árvore da vida. A gente viu que o erro foi ele ter usado a árvore do conhecimento entre o bem e o mal antes de ter consumido a árvore da vida. E ele tinha uma mitzvah de consumir tudo, mas o erro foi a falta de ordem, exatamente. Mas dois pontos principais. Então a gente vai começar agora no capítulo 3, versículo 1. Tá? Mas vamos ler. Ve'anahash aya Arum mikol hayat hasadeh asher asa Adonai Elohim vayomer el Isha af ki amar Elohim lo tuchilu mikol etz hagah. Vamos traduzir só o início. E a cobra, vamos chamar Nahash de cobra ou serpente, né? Por enquanto. E a serpente, Hayá, era, Arum, o que é Arum? Malandra, esperta, inteligente. Então a cobra era esperta, Mikol Hayat Hasadeh, de todos os animais do campo. Ou seja, era o animal mais esperto, tá? E agora a pergunta é, de onde tinha essa Nahash, porque ela era mais inteligente, que cobra é essa? Do nada apareceu aqui a cobra, não apareceu antes? Sim? E fica essa pergunta. Então, para a gente entender mais sobre esse assunto, eu vou recapitular a aula 3, eu acho. Acho que foi a terceira aula, se eu não me engano, que a gente falou sobre a criação do homem. Não, mentira. Sobre a aula 1. A primeira aula. Isso, foi na primeira aula. Não, segunda aula, desculpa. Segunda aula. Segunda aula sobre a criação do mundo. A gente viu o sexto dia da criação. Vou voltar um pouco, vamos para o então capítulo 1. No sexto dia da criação. No versículo no versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. A
A gente viu que no sexto dia da criação, Deus ele manda 4 coisas para ser produzido naquele dia. Uma se chamava Nefesh Hayah, a alma viva. E a segunda era Behemá, o animal doméstico. E depois Veremes, que era um animal rastejante. Vechaitó Eretz Liminá, e os animais do campo. Vai Ren, e foi assim. Foi assim, a gente viu que foi mais ou menos assim. A gente vê na continuação, Vaiácelo, o que a terra faz, em vez dessas 4 coisas, ela só faz 3 delas. Lembram disso? Que dessas 4 ela só produz 3 delas. Por quê? Porque a gente vê que Nefesh Hayah, a alma viva, que no caso seria o ser humano, a terra não tinha capacidade de criar. Por que não? Alguém lembra? Porque a terra não conseguia criar uma alma viva, o Nefesh Hayah. Isso, porque o Nefesh Hayah tem livre-arbítrio. E na terra, na natureza, é tudo determinístico, não existe livre-arbítrio. E aí Deus fala, então nascer Adão, então vamos fazer nós dois juntos e tal. E aí no segundo capítulo, quando ele cria o homem, no capítulo 2, versículo 7, e formou Hashem Elohim et Adam, e formou o homem, a Farmenadamá, pó da terra, vai para Beapavim de Matrair, e botou e soprou na narina dele uma alma de vida, vai Adam le Nefesh Hayah. E aí ele virou esse Nefesh Hayah que não foi produzido no sexto dia. A gente vê o que é le Nefesh Hayah, que não foi sexto dia. Esse foi o sexto dia, que não foi produzido no sexto dia. A gente viu que Nefesh Hayah, o que é Nefesh Hayah? É a função do homem, ser alma viva para o mundo inteiro, porque o homem é o único que tem livre-arbítrio. Tá, isso que a gente viu. Agora a gente vai ser... Acho que o homem foi feito no sexto dia. Foi feito, mas aqui a gente leu o início do sexto dia. E aí é produzido os animais que também foram feitos no sexto dia. E depois falou, não, vamos fazer o homem. Aí o homem ainda é feito no sexto dia. Entendeu? Então no sexto dia é feito o homem, tem esse erro. E aqui no capítulo 2, que é uma forma diferente que a gente viu de entender, a gente vê que como o homem, como esse Nefesh Hayah, no final ele passa a existir. Ele é uma associação entre terra e alma, entre Deus e natureza, vamos dizer assim, que ele já tinha criado, tá? Só que agora a gente vai se aprofundar um pouco nesse tema. A gente vai para o quinto dia. No quinto dia, vamos para o quinto dia, que é o capítulo, que é qual é o passuco? Aqui. Versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Estão comigo? Capítulo 1, versículo 20. Agora o homem ainda não foi criado, os animais ainda não foram criados, a gente está no quinto dia da criação. O que é criado no quinto dia da criação? Os peixes e as aves. Tá? E olha o comando de Deus. Vaiomer Elohim, falou a Deus. Ishiretsu amai. O que é Ishiretsu? É que se, vamos dizer... se mexa e reproduza, vamos dizer, a água, e aí então da água vai ter os peixes. Sheretz Nefesh Hayah. O que é Sheretz Nefesh Hayah? O que é Sheretz? Sheretz é um ser rastejante, de Shiretsu, tá? Sheretz rastejante. Mas olha que interessante, Nefesh Hayah, ou seja, o Nefesh Hayah que a gente falou que é a coisa que a natureza não conseguia fazer, não conseguia produzir. No quinto dia aparece esse Nefesh Hayah. Tem que parar para dar umas altas aí. Vamos dar uma pausa. Sim, está uma pausa que vê alguém que acabou de ter uma filha, tipo, aí dá Mazel Tov, parabéns. Vamos voltar à aula. Mazel Tov. Então a gente viu no quinto dia, no versículo 20, que Deus ele manda agora, no quinto dia, Sheretz Nefesh Hayah, que seja criado um rastejante de Nefesh Hayah. Ou seja, não é Nefesh Hayah, mas é um Sheretz Nefesh Hayah. É como se fosse. Não é Nefesh Hayah, mas é um Sheretz, um rastejante. É um Nefesh Hayah de um nível mais baixo. E a gente já viu que essa Nefesh Hayah, alma viva, é o ser humano, no fim das contas, que é a alma do mundo inteiro. E no quinto dia é produzida ou não essa Sheretz Nefesh Hayah? Vamos ver. Viof e Ofê falaram, ou seja, tem o Sheretz Nefesh Hayah e a ave que voa sobre a terra. A Pnei Rekia Shamayim, sobre o Rekia, que é o firmamento que ele tinha criado no segundo dia. Então, e agora a gente viu que essa é a ordem, sempre depois vem a execução da coisa. Qual a execução? Vai Ivra Elohim e criou o homem. E olha que interessante, lembra que até então a gente falou que só o homem começou a ser criado como protótipo no pensamento e não foi executado até o final?
e o verbo do homem é vaivra, e foi criado, e aqui no quinto dia aparece de novo o verbo vaivra, e foi criado, começou a ser criado, e não vaias, e foi executado. Sim? Então tem alguma coisa aqui no quinto dia que também começa a ser criada. Vaivra Elohim et Taninim Agdolim. Então é criado os Taninim Agdolim. O que é Taninim Agdolim? A princípio é uma pergunta, mas nas traduções pode ser traduzido como grandes monstros, dinossauros, dragões. Aquela tradição rabínica a gente vê que é o Leviatã, que era um animal muito grande do mar. Tá? Mas até então a gente está pelo simples do texto e traz alguma coisa que a gente não conhece, o que é esse Taninim Agdolim, mas são os grandes Taninim. Tá, vamos dizer que o nome disso é Taninim. E esse é o Sheretz Nefesh Chaya. É o rastejante de uma alma viva. É o Taninim Agdolim, que vai vibrar também. Vet kol Nefesh Chaya aromeset asher shirot somaim. E tudo que nada na água também, e os peixes. Leminehem, com as suas espécies. Vet kol of kanaf lemineu, e todas as aves aladas de suas espécies. Vai a Elohim Kitov. Deus viu que era bom e abençoou, dizendo que se multiplique e tal. E viu que era bom o quinto dia. Então a gente vê que no quinto dia, essa Nefesh Chaya começa também a ser criada e se chama Taninim Agdolim. Onde aparece esse Taninim Agdolim? Também na Torá, para a gente ver dentro do texto o que é. Aparece lá em Isaías, sobre a promessa no fim dos tempos. Tá? Qual é a frase? Deixa eu achar. Isaías, capítulo 27, versículo 1. Eu vou ler em hebraico, depois eu tento traduzir. Bayom Ha'u, ou seja, Bayom Ha'u naquele dia, ou seja, vai ter um dia que é o dia de uma cheia lá no futuro. Ifkod Hashem Becharbo. Deus vai ifkod, vai cobrar, vai punir, vai julgar, vai contar, não sei. Deus Becharbo, com a sua espada. Então Deus vai punir com a sua espada, Hakashá, a forte, Ve'agdolá, a grande Ve'hazaká, e a forte também. Ou seja, Deus com a sua... E a pesada, a grande e a forte. A sua espada vai punir quem? Ala Leviatã, o Leviatã. Ou seja, esse Leviatã. Leviatã é o Taninim Agdolim, a gente ainda não sabe. Então tem o Leviatã, que é esse grande peixe, que não é um peixe, mas é um animal que mora no mar. E Deus, com essa espada forte, vai punir ele. Quem é o Leviatã? Fala, Nahash Baria. Quem é o Leviatã, que a gente não conhece? Nahash Baria. Ou seja, é a Nahash, é a cobra. Sim, é a cobra, o Leviatã. Cadê? Continuando. Veal Leviatã. E o Leviatã, Nahash Aklaton. A cobra, a serpente, Aklaton. O que é Baria Aklaton? A Baria seria reta e a Aklaton seria torta. Tortuosa, assim é traduzido. A cobra é tortuosa. Na tradução eles nem traduzem direitinho não, só botam pros dois. A cobra é tortuosa. Palavras difíceis. Aklaton. Vearag Atanim, e vai matar o Tanim, que são os Taninim, né? Asher Bayam, que estão no mar. Ou seja, no final dos dias, Deus vai matar esses Taninim que estão no mar. Agora, quem são esses Taninim? Nahash, é uma serpente. Eu não entendi. A serpente é o Leviatã, mas onde está o Kesher de Taninim com o Leviatã? Aqui não passou, cara. Via Leviatã na rocha Aklatão, Viarag e Taninim, Asher Bayam. Ou seja, são esses. O Nahash Baria e o Anash Aklaton são os Taninim que estão no mar. Entendeu? Peraí, tanto Leviatã, todo mundo é... É a Nahash. Isso, ou seja, a Nahash tem alguns nomes. Nahash tem alguns nomes. Primeiro nome da Nahash. Sheretz Nefesh Chaya. O segundo a gente ainda não viu. Daqui a pouco a gente vai ver. O terceiro se chama Nahash. E o quarto se chama... o segundo é Taninim. Ou seja, Sheretz Nefesh Chaya. Taninim. Nahash. E Leviatã. Tem 4 nomes e tem mais um quinto que eu vou falar daqui a pouco. Então tudo é Nahash. Ou seja, quando essa Nahash foi criada, no quinto dia, antes do homem. Isso que é o importante até então, tá? E a pergunta, então, é isso. E tem um Midrash, sabe? Falam o que é o Taninim Agdolim ou a Nahash? Os sábios falam direto, tá? Pode se aprofundar muito nisso, mas por enquanto. Então a gente vê que esse Taninim, que é a Nahash, era um animal mais
inteligente. Então vamos voltar agora para o primeiro pro terceiro capítulo, versículo 1. Cadê? Aqui, versículo 1. Não, cadê? Calma, eu tô perdido. Ve'anahash haya Arum. E a cobra era esperta, astuta, inteligente. Que a mesma palavra significa duas coisas. Então, calma aí. Antes de entender o que é Arum, vamos entender agora a forma, como se fala em português, é textual. O brasileiro perguntando isso? Aqui a Torá, ela muda a forma que ela normalmente escreve. Ou seja, a Torá tem uma forma de escrever e aqui ela muda. Porque normalmente ela não bota o sujeito antes do verbo. Ve'anahash haya. E a cobra era. Normalmente fala assim, vayehi anahash. E era que a cobra, Arum. Vayehi anahash Arum, é assim, fala sempre o verbo. E bota o vav que muda de passado para futuro, certo? Para entender gramática. Então vayehi anahash, foi que anahash. Mas aqui não, ele botou o primeiro. Ve'anahash haya Arum. O Rashi, ele entende isso. E ele vai, qual é a ideia? Ele até entende, não vai entrar aqui no Rashi. O Rashi não fala claramente, ele fala depois em outro lugar sobre essa regra gramatical. Mas a ideia, a regra da Torá é o seguinte: sempre que ela bota o sujeito antes do verbo, se chama isso avar mukdam. Em inglês seria past perfect. Querendo dizer o seguinte, que isso que está contando agora é um passado antes do que estava contando anteriormente. Ou seja, toda a história que foi contada anterior veio depois do que vai ser contado agora. Então, Ve'anahash haya Arum, ele é assim. E ainda antes disso que a gente falou, a cobra era inteligente. Era mais inteligente dos animais do campo. Mais inteligente de quanto? Então isso é antes do que a cobra era mais inteligente. Antes do capítulo passado, que a gente falou sobre quando Adão recebe o aspecto de Isha, homem e mulher, e até antes do homem ser criado. Então, antes do segundo capítulo, a cobra era o animal mais inteligente. Isso que quer dizer? Ou seja, desde então, já era mais inteligente a cobra. O animal mais inteligente, entendeu? Essa é a ideia. Qual a ideia aqui? A ideia aqui é que quem é o animal mais inteligente que existe? O homem. Sim, é o homem. Pegou o lugar da Anahash. É o homem. Tinha corpo? Não. O homem tinha algum tipo de limite naquele momento? No Gan Eden? Também não. Só não comer da árvore. Não, é mitzvot, mas estou falando de questões conceituais. Não. O homem e a mulher não estavam dentro do Adão, do ser humano? E te não falou que o homem fazia parte do homem o mundo inteiro? E o homem não é o animal mais inteligente? Então quem é Anahash? É o homem. Anahash é o homem, a serpente é o homem. Tanto que Anahash chama Sheretz Nefesh Chaya. E o homem é Nefesh Chaya. O homem é essa Nefesh Chaya. Sim? A questão, mas por que é chamado de Sheretz, do rastejante do Nefesh Chaya, que é a parte que a natureza consegue criar do homem. Ou seja, dentro do homem existe uma parte que a natureza não consegue criar, e existe uma parte que a natureza sim consegue criar. E a parte rastejante do homem é a parte que a natureza sim consegue criar. Nas palavras do segundo capítulo, o homem foi composto de duas coisas: Afar minadamá, pó da terra, e o sopro divino. E virou Nefesh Chaya. O sopro divino é a parte do livre-arbítrio. E o pó da terra é a parte que a natureza consegue contribuir para o homem. Esse pó da terra já tinha sido criado. Quando? No quinto dia. Você quer falar, então o homem foi criado no quinto dia? O homem foi criado no quinto dia. Então por que ele foi recriado no sexto dia? Não foi recriado. Ele tentou de novo no sexto dia 2 vezes. Não. A parte que a natureza consegue foi o Sheretz Nefesh Chaya, foi criado no quinto dia.
No sexto dia ele falou, agora vamos criar o Nefesh Hayah, e a natureza não conseguiu. Então falou, então vamos juntos, que eu vou pegar esse Sheretz Nefesh Hayah, o pó da terra, e vou botar o meu sopro divino, e aí ele vai virar o Nefesh Hayah. Então o pó da terra, tudo que a gente estudou, que é a parte material natural que existe no homem, se chama Nahash. Mas aqui também tem outro problema, porque na verdade então Deus cria primeiro, não um homem, mas uma parte do homem, para depois querer criar o homem inteiro. Então a gente já falou que, na verdade, não está em ordem cronológica. Tá. Então não é que primeiro teve o quinto dia, depois teve o sexto dia. Não é isso, são vários planos diferentes. Tá? Então é mais ou menos isso. Ou seja, existe um aspecto do homem mais simples, que começou a ser criado assim, e depois veio o Nefesh Hayah, tá bom? E não vou entrar muito profundamente, eu poderia falar muita coisa sobre esse ponto específico, mas não quero confundir. Poderia ser por enquanto a cabeça de ninguém. Mas é o instinto do ser humano, que é a então, parte mais básica, mais... Então, o que é a Nahash? O que é a Nahash? Então, não é o Yetzirah também, mas é quase o Yetzirah, mas não é. Tanto que os sábios falam que a Nahash, que o Yetzirah estava montado na Nahash para persuadir o ser humano. Mas não é a Nahash, então, porque o Yetzirah está montado. É alguma coisa que... Então, o que é Nahash? Nahash é o mais inteligente dentre todos os animais. Essa é a Nahash. É o mais inteligente entre todos os animais. Querendo dizer o seguinte, que o ser humano, até hoje, tem um conflito, até vários filósofos. O que é o ser humano? E tem pessoas que acham que o ser humano é só um animal mais inteligente, é um animal racional. Só isso, é só a nossa diferença que a gente pensa. Mas desconecta da responsabilidade do que é o ser humano toda a questão ética e moral, de certo e errado. Não, a gente só é inteligente, a gente pode se organizar em sociedade, a gente pode criar coisas, a gente pode pensar. Então, um intelecto inteligente relacionado à natureza do ser humano é a Nahash. A Nahash é a inteligência do ser humano desvinculada de ética. Isso é a cobra. É um ser humano quando ainda não tem ética no ser humano, mas tem inteligência. Então a cobra pode criar celular, smartphone, pode organizar uma sociedade, a cobra pode conversar, pode bolar argumentos, pode fazer o que quiser. Sim, mas pode programar no computador. É a parte do homem que intelectual deseja, natural. Mas que deseja comer da árvore do bem e do mal antes de comer da árvore da vida. Sim e não, porque para essa parte do homem não existe certo e errado. Não. Então ele não tem essa escala de valor moral, de eu faço isso, aquilo. É o que é a natureza. Por exemplo, o cachorro. O cachorro é um cachorro, ele faz o que... Agora, a gente pode chamar isso de Yetzer Hara? Sim e não também. Não é o Yetzer Hara. Mas quando o Nefesh Hayah, ou seja, a parte ética que existe do homem, ouve a inteligência natural que tem e vai através só dela, se chama Yetzer Hara. É o instinto mal. Olha só, peraí, mas de acordo com a Torá, inteligência não faz diferença nenhuma se é para o ser humano ou para os animais. Todo mundo é inteligente. Não, existe, a gente vai ver. Mas a parte da inteligência só vinculada à natureza, ou seja, do que a natureza consegue criar, ou seja, uma inteligência criando dela não existe livre-arbítrio e nem valores éticos, é a Nahash. Agora vamos definir depois as outras composições que tem no homem. Ou seja, não é só isso que tem no homem. A gente vai entender isso melhor. Uma boa, ótima pergunta. Tá, então é isso. Então, se a gente for ver o Onkelos, Verivra Hayah Hakim Mikol Hayet Hakim, ele fala inteligente, aqui ele traz Aron, que é a pergunta se é pelado, se é evidente, como inteligente, tá? Sim. É a ideia aqui, tá? Já falei também Então qual a ideia? O que é o Adam? O Adam ele é composto agora de Ish e de Isha. Então dentro desse Adam tem três coisas.
Ish, Isha e Nahash, que é exatamente a história que vai acontecer. Ou seja, a história não é que tinha um homem pelado comendo a maçã, que dizem, vem uma mulher e a cobra vem. Está falando como o pensamento dentro do ser humano, que era o mundo inteiro, se desenvolveu para resultar o que o mundo é hoje. Essa é a história. Como essas diferentes partes que existem no ser humano conversavam entre elas. E o que é o homem? O homem se chama o Secher Elohim, ou seja, o intelecto divino. Ou seja, dentro do homem tem o intelecto natural e o intelecto divino. O que é o intelecto natural? É o intelecto definido, determinado pela natureza. Tudo que a natureza pode proporcionar, aquele intelecto tem alcance. O que é o homem? O Ish. O Ish é a razão pelo ser da razão. É a razão a priori. É uma razão objetiva e não subjetiva. É você entender o certo e o errado. A verdade e a mentira. É você não ser levado às coisas que acontecem no mundo e errar a sua escala de valor. Não é, porque a sua razão é certa, eu sei o que existe, o que é certo, pelo conceito inicial da razão, e não pelo que eu vejo da natureza. Quer dizer o seguinte, que o Adão, o Ish, o homem dentro do Adão, é exatamente o contrário da Nahash dentro do Adão, da cobra dentro do Adão. Ou seja, eles eram dois contrários, que são dois aspectos da razão. A gente pode falar de objetivo e subjetivo, talvez. Tá? São duas questões que tem. Uma é o raciocínio que ele é como natureza, e outro é o raciocínio pelo que você extrai de experiência da própria natureza. E sobre isso tem muitos filósofos que vão discutir sobre a razão, e tem escolas de pensamentos. Um acha que tudo que o homem pensa, que ele é uma tábula rasa, por exemplo. Ou seja, ele vem neutro e tudo que ele sabe do mundo é porque ele experimentou na natureza. Ou seja, ele não vem dentro dele nada. Tudo que ele começa a pensar é através do que ele experimenta na natureza. Isso é a Nahash. Quem fala isso é o John Locke, por exemplo. Tá? O Hume. John Locke fala isso, o Hume. Tem alguns que vão nesse caminho. Por outro lado, vem, por exemplo, Descartes, que ele fala, não, o homem é o intelecto dele. Ou seja, eu penso, logo existo. Ou seja, o que quer dizer eu penso, logo existo? Não que a minha função principal do mundo é pensar, não é isso que ele fala. Penso, logo existo, quer dizer o seguinte, que eu só sei que as coisas existem pelo fato que eu penso. Porque se eu não pensasse, eu não conseguiria provar que o Descartes é aquilo cartesiano, matemático, tem que ter uma prova, tudo só pode ser só certo que é provado. Ele começa a pensar, como eu provo que o mundo existe? Como eu provo que Deus existe? Como eu provo que eu próprio existo? Porque ele tenta tirar todo tipo de experiência como prova. Ou seja, quer dizer o seguinte, que eu tenho um intelecto inicial que isso já veio em mim, e esse é o meu ser. E ele fala assim, então calma aí, como é que eu existo? Eu existo? Como eu sei que eu existo? Ele fala, calma aí, eu não sei se eu existo ainda, mas eu sei que eu tenho dúvidas. Se eu tenho dúvidas, eu penso. Então, se eu penso, quer dizer que eu existo. E ele prova que ele existe pelo pensamento dele. E não... A diferença entre o Windows e a BIOS. O quê? Então é mais ou menos isso. E essas duas escolas de filosofia vão ficar, tipo, brigando entre essas duas escolas por muito tempo, até que vem o Kant. E ele faz a revolução copérnica da filosofia, que ele consegue juntar na mesma teoria as duas coisas. Que tanto existe a razão a priori, como existe a razão que não é a priori. Tá bom? Então, mais ou menos, é a cobra e o homem. Pensando assim. Quem quiser se aprofundar em filosofia, depois vai ver. E a Isha? E a mulher? A mulher é o que conecta a cobra do homem. A gente chama isso de Regesh Elohim. É a intuição, o sentimento divino também. Ou seja, o homem e a mulher são divinos e não naturais. Tá? Então, uma intuição, é um sentimento, e não ligado ao intelecto em si. É um outro tipo de binar, de sentir, de intuir, de diferenciar as coisas, tá? E como o contrário da cobra é o homem, a cobra não pode conversar com o homem. Porque se a cobra for falar para o homem, isso, ele vai falar, mentira, tá errado. Não é isso, Deus falou. Mas a cobra, o sentimento, ele consegue conversar com a natureza. Que é exatamente o fato do homem extrair da natureza, é o fenômeno de experiência.
Então a cobra vai conversar com a mulher, e não com o homem. E a mulher consegue conversar com o homem. Então a cobra influenciou a mulher influencia o homem perde. É assim que vai se dar o pecado. Então dentro do homem. Tá? A mulher que a gente está falando é a mulher de hoje em dia, e o homem que a gente está falando não é. Porque não existia mulher e homem. Depois do pecado vai existir a mulher e o homem, como consequência a gente vai entender isso, tá? Tem quanto tempo aí de aula? 29. 29, tá. Então entenderam? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Então vamos voltar agora pro assunto que a gente pulou, que é no capítulo 2, o assunto 25. Um versículo anterior, 25. Que falou que o homem e a mulher, que falou que tem que ter casa, e o homem vai casar com a mulher e vai abandonar dos pais e ser uma própria carne. Agora, vai o Shnehem Arumim. E os dois eram Arumim. Arumim pode interpretar como pelados ou como inteligentes. Tá? Aqui. Hadam Veistó. Veló Itboshash. E não Itboshash. Itboshash normalmente é escrito como se envergonhava. Tá? Aqui, o que é Arumim? Calma aí, tá. E aí a pergunta é a seguinte: eles eram pelados, quer dizer o que eles eram pelados? O que quer dizer pelados? Que eles não tinham roupa, mas nem tinha material para não ter roupa. Então quer dizer que a alma deles não tinha roupa? Tinha pecados. E eles limpos. Que? Eram limpos pecados. Isso. Ou seja, o que quer dizer o Arumim? Deixa eu ver como eu escrevi aqui para não confundir a ordem. A alma não tinha corpo também. Isso. Quer dizer o que então? Que eles eram pelados, por quê? Porque eles não tinham corpo, exatamente. Ou seja, os dois não tinham nem matéria, eles eram só uma definição, mas não eram algo. Isso antes de falar da cobra. Então os dois eram argumentos, os dois eram incorpóreos, sei lá, não materiais. Radão Vestoveló Itboshash. O que é Itboshash? Pode ser vergonha, mas aqui não é vergonha. A gente vai ver essa palavra Itboshash na Torá, lá no Sefer, em Êxodos, no Sefer Shemot, no Retaegel, no pecado do bezerro de ouro. E antes do pecado de Adão, é a mesma coisa. Então, por que o povo pecou lá no bezerro de ouro? Cadê eu achar a frase que eu escrevi aqui? Está escrito em Êxodos, capítulo 32, versículo 1. Vai Araam e viu o povo que Moshe, que Moshe se atrasou Laredet Minahar, de descer do monte. E aí eles começam a fazer o bezerro de ouro. Eles não esperaram Moshe. Moshe se atrasar. Ou seja, Lo itboshash, a gente vai dizer que eles não esperaram. Quer dizer o seguinte, que eles estavam pelados, mas eles não tiveram paciência de como eles ainda estão. E quiseram então adiantar o que ainda não era para ser adiantado. O que não era para ser adiantado? Não, comer da árvore, a gente falou na aula passada, comer da árvore da sabedoria entre o bem e o mal antes de comer da árvore da vida. E aqui então já vai falar o motivo do pecado. Tá bom, eles eram pecados. E eles não esperaram. E agora vai contar porque eles não esperaram. Mas antes de contar, ele falou, mas antes disso já existia cobra, já vai trazer um cenário. E aí vai dizer como eles não esperaram e por que eles não esperaram. O pecado é você não esperar. Tem dois tipos de pecado. Tem um pecado que você se adianta e ainda não está na hora de fazer. E tem um pecado que está na hora de fazer e você não faz. Passivo e o ativo. Sim. E esse pecado é um pecado, então, do ser humano de adiantamento. Porque se eles esperassem, não seria pecado, e sim seria um mérito. E eles iam para o Éden. Eles iam se elevar. E o pecado é porque eles não esperaram, igual o Retaegel, por exemplo. Se eles esperarem, ia ser bom, mas o bezerro de ouro ia ser bom, a gente viu mal. Quem quiser tem aula sobre bezerro de ouro aí no canal. Mas não esperaram, e aí pecaram. A gente teve uma aula sobre isso. Então essa é a ideia, é o pecado por adiantamento. Aí tu bochacho. Essa é a ideia, eu ia falar mais uma coisa e esqueci. Se adiantaram. Então vamos ver como eles se adiantaram.
Tem quem fale, por exemplo, qual era o fruto proibido. Eu tenho uma opinião, por exemplo, que é a uva. O que é você comer a uva? É fazer o kiddush do Shabat. Porque era sexta-feira, se entrasse Shabat, eles iam poder fazer o kiddush para santificar o Shabat. E aí o erro foi que eles tentaram fazer o kiddush enquanto ainda não era santo, não era um dia sagrado. Shabat Kodesh, que vai Kadesh Oto, né, que santificou ele. E tinha um dia profano, então eles profanaram a uva, a árvore, ou seja, eles se adiantaram por esse... Tem várias coisas que a gente pode explicar aqui. Quem não entendeu também são entre parênteses. Vamos lá. Então ela era a mais esperta de todas. Trigo seria ralar. Que? Trigo também. Trigo seria ralar. Tem explicação que a árvore da vida era metade hametz e metade matzah. E o erro foi comer como hametz e não como matzah. A gente vai ver que a mulher acha que é remdá, que tavá leinayim. Tem toda a ideia de peça. Tem a questão do etrog, que era o etrog. Tem a ver também com a questão de Sukkot. Tem quem fale que é o figo. Tem a ver com Hanukkah. Não vou entrar nisso, que não é o pshat, não é o simples da ideia, mas do pecado a gente tem bilhões de explicações, todas verdadeiras, tá? A gente vai por um caminho só. E a pergunta é por que a sadê? Por que todos os animais do campo? Que tem o campo de Mikol Hayá? O que quer dizer o campo? Então o campo é o seguinte, existe a cidade onde o homem mora, e existe a zona inabitada, que é a zona habitada, e tem a zona inabitada, que é a floresta, o deserto, o oceano, que é onde o homem não mora. Onde o homem mora é onde o homem ele já conseguiu sobrepor a natureza onde ele vive e se organizar. É um mundo chamado de tikkun, de conserto. O homem já consertou que ele consegue habitar lá dentro, é onde o ser humano mora. E o mundo hostil é o mundo de kilkul, de desordem, é onde o homem ainda não trabalhou, ainda está destruído. E o sadê é onde fica entre a cidade e o lugar inabitado. É o campo, que fica em volta, que tinha a cidade, em volta tinha os campos e depois os lugares, as florestas, sei lá. Então, sadê é o lugar, o quê? Que por um lado ainda não está consertado, mas ao mesmo tempo não é totalmente destruído. O que foi? Cuidado com a câmera para não tremer. Ou seja, é o lugar é o lugar que é o desafio do ser humano, onde o ser humano ainda está trabalhando. E em hebraico a gente fala sadê peulá, o campo de ação do homem, onde ele trabalha, é o sadê, é o campo. Sim? Ou seja, a inteligência, o intelecto do ser humano está exatamente onde a gente trabalha, onde a gente tem que desenvolver naquele momento, e não onde a gente ainda não descobriu e nem o que a gente já fez. O intelecto está sempre rompendo as barreiras e é onde expande. Então, é como se fosse, então, sadê, é o campo. Então é o animal mais esperto, que é o intelecto natural de toda a sadê. Todos os animais do sadê, do campo, de ação. Asher Asa Hashem Elohim, que o Deus fez. Então aí vai começar toda a treta, né? Tá? Calma aí um segundo. Se a gente, sabe uma coisa que eu esqueci que eu li agora? Que se a gente falar que veloito pochacho pela questão que é vergonha, o que seria isso? Quer dizer que eles não tinham vergonha, por quê? Porque eles não tinham pecado. Ou seja, como o homem não tem pecado, não tem por que ter vergonha. A gente vai ver isso melhor, só para deixar claro isso. Vamos começar a história agora. Agora que a gente vai começar. Não, começar a história do pecado agora. Vamos lá. Vocês viram a cobra que desceu no cota? essa semana? Sim. Só outra coisa para justificar que cobra é nahash. O que nahash tem a ver com intelecto? Que vem do verbo lenahesh. O que é lenahesh? Lenahesh é revelar o que é oculto. Por exemplo, as bruxarias, feitiçaria é chamado de lenahesh, fazer uma bruxaria. É o que é oculto, você revela. E exatamente, o intelecto faz isso. Alguma coisa que você ainda não descobriu, que você ainda não tem alcance, você usa o intelecto para revelar. Mas então, vale tanto para um lado quanto para o outro lado. Então não é só para o lado da bruxaria, pode ser para o lado do kadosh também. Sim. Não. A gente usa esse verbo lenahesh na Torá, às vezes para bruxaria, mas a ideia de nahash é você revelar o que é oculto. E o que revela o que é oculto no mundo é o intelecto.
seja uma coisa que você não sabe, você descobre através do intelecto. Essa é a ideia. Na verdade, tem duas formas de você revelar o que é oculto. Através da profecia e através do intelecto. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, isso. Vamos lá. Então a cobra vai falar assim para a mulher. Então a cobra que é o intelectual vai falar para a mulher que é o instinto divino, que tem ética dentro dele. A intuição, o instinto, isso. Fala assim, que é amar Elohim, mesmo que falou Deus, de não comer todas as árvores do campo. É mentira, porque Deus não falou não coma toda a árvore do campo. Não coma, vai falar come toda a árvore do campo, menos essa, em determinado momento. Ela exagerou. Quer dar um exagero. Mas a palavra quer dizer mesmo que, tá? Ou pode significar raiva. Raiva na Torá, a gente fala em carioca, mentira, mas é... Sendo que é nariz, mas que é o nariz, quando você está com raiva, você faz assim, com raiva, e a gente aprende que é raiva na Torá. O puxar de é raiva, tá? Em vários momentos. Então aqui a gente mostra o quê? Que a cobra tem uma raiva em relação a Deus. E esse é o motivo da cobra começar tudo. Existe na natureza uma raiva em relação a Deus. E é isso que ele quer tentar, a cobra quer tentar trazer para a mulher. Olha, o que é raiva? É inveja. A origem da inveja, cobra é invejosa. A origem da inveja que existe no mundo é a cobra. Existe uma inveja, a gente já falou isso sobre na Parashá de Bilam também, de Balak, quem quiser ver no canal também. Qual é a inveja? É exatamente o argumento de Nietzsche, a gente falou isso no Baal. Que ele argumenta que não existe Deus. Que Nietzsche ele escreve assim, por que não existe Deus? Vamos dizer que Deus existe, é a tese, Deus existe. Sim? Deus é perfeito. Sim? Se Deus é perfeito, eu mesmo evoluindo, eu nunca vou chegar a Deus. Porque Deus é perfeito e eu nunca vou chegar em Deus, eu nunca vou chegar na perfeição. Então, como Deus criou alguma coisa que eu nunca vou poder ser? Logo, a própria existência de Deus me traz o mal, eu me sentir mal. Então, se Deus ele é bom, como a própria existência dele me faz ser mal, me sentir mal. Logo, Deus não existe. É o que Nietzsche fala. Se eu nunca vou ser Deus e a própria existência dele que eu nunca vou alcançar me faz mal, logo a essência de Deus é mal. Então Deus não existe, porque Deus a conceita que Deus é bom. Então Deus não é bom, Deus causa o mal, Deus não existe. É o que Nietzsche fala, né? A ideia dele porque Deus não existe. Qual é o erro dele, do Nietzsche? Não fala da alma divina dele. Com a explicação que Deus faz parte de você, faz parte de Deus. Isso ele entendeu. Tem duas formas de explicar. Uma como os Hassidim, outra como o Etaí. Mas sempre a nossa alma que Deus soprou é parte de Deus. A gente estudou isso. Logo, a perfeição está dentro da gente. E você não pode encarar tudo como desassociado uma coisa da outra. E sim que se você se evoluir, uma hora você vai se conectar em Deus. E o bem está dentro da gente, a perfeição divina está dentro da gente. Você não entendeu? Ou seja, Nietzsche ele era como se fosse a cobra. Era intelecto natural, na natureza. Tipo, só ficava aqui. Não conseguia pensar fora da caixa. Exatamente. Eu falei rápido porque a gente já viu isso no mal. Então é isso, é a inveja que existe no mundo, trazido pela cobra, botar dentro do sentimento humano. Já dá. Deus, ele é o que a cobra vai tentar argumentar no final. Sabe por que Deus quis que você não comesse? Para você não ser igual a Deus. Ele está tentando trazer uma disputa entre o homem e Deus aqui. Então isso. Porque amarelo e lotokum mikolet sagar. Aí falou, Vatom Erechá, falou a mulher. Ela na para a cobra. Me priaet no rio. Não, no rio, desculpa. Da fruta, da árvore. O rei. Sim, come. Me priaet da fruta da árvore. A Shebe Torhagan, que está lá no meio do Gan, do jardim, do centro.
Amaran Lotochlu. Essa ele falou não come. Mimeno Velota e Gubob Bentomutum. E não toca que você vai morrer. Talvez morra. Vocês, não. Aí vem lá, ó. Desculpa, você está falando um pouco exagerado. Não é isso. Pode comer do pri aí. O que falou é do pri. A Etz Betor Hagano, que está no centro, que é a árvore da sabedoria entre o bem e o mal. Essa não come. Que aí vai morrer. E o motivo é que vai morrer, não tem nada disso. O que é a morte ao contrário da vida? Tá? Ao contrário de viver, aí é a morte. Tá? O que é a morte? Eu dei uma estudada. Tem várias explicações do que seria essa morte. Eu não vou entrar agora, mas a princípio é ao contrário da vida. Tá bom? É isso. Você poderia dizer que a morte também é o desvínculo entre o homem e Deus. Ou seja, o homem estava totalmente conectado e depois do pecado ele é desvinculado de Deus, que é a vida. Isso se chama morte. Pois chama que os perversos nesse mundo é chamados de mortos mesmo vivos, pois estão desvinculados de Deus. E os sábios mesmo mortos são chamados vivos, porque estão conectados em Deus. Pode dizer assim, simples. Então é Betor Hagal, a gente falou que está no meio, que era a mesma árvore, a gente já estudou isso. Agora um negócio interessante, que se a gente for para a ordem de Deus da árvore... cadê? Vai aqui. Onde é? Cadê? Aqui. Aqui no capítulo 2, passuco 16, versículo 16. E ordenou Deus para o homem dizendo: Mikol etzagan ahol tochel, coma de todas as árvores. 17. O meetzadat tovará lon tochel mimeno. E da árvore da sabedoria do bem não coma. O que não podia comer? Da árvore. O que a mulher fala? O mipriaetz, o fruto da árvore. Então Deus fala árvore e ela fala do fruto da árvore. Deus fala que não pode comer, mas pode tocar? Pode. E ela, o que ela acrescenta? Velota e guboi, não pode tocar. Ela acrescenta cercas. Tá? E a gente vai ver que através do que ela cerca, as cercas que ela acrescenta, ela causa o pecado. Porque uma vez que você passa a cerca, fala, já passei tudo, então chuta o balde. É o que a cobra vai fazer, que sabe, vamos falar, a cobra vai empurrar a mulher na árvore, que ela sabe que não podia tocar. Ela vai tocar na árvore, no fruto, e fala, eu não morri. Ué, tem uma coisa errada aqui. Porque eu não morri se Deus falou que eu morreria assim que eu tocasse. Então é isso. Vai Omer, continua, a gente está no capítulo 3, versículo 4. Vai Omer Anahash, fala a mulher, relaxar para a mulher. Lá não, você não vai morrer não. Que Yodei Elohim, que Deus ele sabe, que Beyamo Mimenu, que o dia que você comer dela, vai abrir os olhos de vocês. O que é abrir os olhos? Eles estavam cegos? Não, né? Vai abrir os olhos. Vai ter algum aspecto que vocês vão alcançar. Veitem que Elohim, que vocês vão ser como os criadores do mundo. Elohim não é Deus, né? É quem cria o mundo, a gente viu. Vão ser como os criadores do mundo. E odeia Tovará, que quer que ele sabe o bom e o mal. Deus não quer que vocês saibam o bom e o mal, que é a única coisa que separa vocês dele. Então é isso que ele não quer. Ela mentiu ou falou a verdade, a cobra aqui nessa frase. Falou a verdade, que é a verdade. A senhora Rashi fala que é Elohim, que quer ser como Deus, e Yotzrei Elamot. E se a gente souber o bem e o mal, a gente pode criar mundos. Peraí, então, espera só um minutinho. Então, nesse momento que a cobra está falando, o homem, ele já sabe o bem ou o mal. Porque a gente acabou de ver isso, que o Ish é bem e mal, a mulher é a intuição e a cobra é o intelecto natural. Talvez ele ainda não saiba que ele sabe o bem ou o mal. Então, sobre essa questão, se o homem antes do pecado sabia o bem ou o mal, vai ter a discussão entre vários comentaristas, tá? Mas basicamente vai ter quem diga que ele sabe o que é o bem e sabe o que é mal, mas a diferença é que ele nunca experimentou o mal. Então o mal não estava dentro dele, embora ele soubesse exatamente o que é o mal. E essa é a diferença, que o mal não fazia parte dele e era externo a ele, mas ele sabia o que era o bem ou o mal,
vai ter quem explique que ele sabia só o que era o bem, mas não sabia o que era o mal. E o Rambam, ele vai para um texto que o livre-arbítrio do homem não era entre bem e o mal. Não era assim que o homem pensava antes do pecado. Isso é como o homem pensa depois do pecado. O que o homem pensava antes do pecado era em verdade ou mentira. E não em bom ou mal. Ou seja, eu posso comer dessa árvore? Não, por quê? Porque é mentira, não posso comer. Isso é o intelecto por si só, perfeito, objetivo. É você não diferenciar a coisa entre bom ou mal, e sim entre certo e errado. Não, entre verdade e mentira. Eu posso fazer bondade? Posso, porque isso é verdade. Tem que fazer bondade. Bondade é uma verdade. Eu posso ir pro caminho do mal? Não, porque é uma mentira o mal. Ou seja, o discernimento entre do homem era entre verdade e mentira. Sim, vai explicar o Maimônides de forma simples, tá? Mas vai ter que explicar não, porque ele sabia o que é o certo e errado. Por exemplo, tipo, ele via o mal e sabia que isso era mal e entendia. Mas, igual uma pessoa vê uma fogueira, vai se tacar dentro da fogueira? Não, ele sabe a consequência. Então ele não ia fazer o mal, embora ele conhecesse, quem explica que ele sabia o que era o mal. Mas ele não ia fazer porque ele sabe que isso é uma mentira. Não vou fazer. Agora, depois que ele peca, mas será que talvez é bom pular dentro da fogueira em algum aspecto? Pode ser que sim. Então o homem pode agora pular. Mais ou menos é a diferença antes do pecado e depois do pecado. Vamos dizer assim. Tá, tem muitas explicações também. De forma geral. Tem, Sanahaj na mota muito. Então, o Debião lá. E é verdade que vai ser como Deus. Soubesse o bem e o mal, eles teriam esse aspecto de criar o mundo. E quando seria isso no Éden? Ou seja, se eles comessem essa árvore, depois de ter comido a árvore da vida, eles não morreriam e comessem, eles iam para o Éden e lá eles iam ser como Elohim, eles poderiam criar mundos sim. Eles não iam ser como Yud Kei Vav Kei, como Deus, mas seriam como Elohim, a cobra estava certa. Mas eles debocharam, eles falaram, então eu quero ser como Deus, então antes da vida eles comeram. E aí era um nível muito superior que eles não tinham alcance. E aí causa a morte, porque faltou vida. É você poder coisas além do que... E aí Deus vai ter que não improvisar, que isso estava já um erro planejado que a gente viu na segunda aula. Mas então Deus vai ter que fazer o plano B para contornar tudo isso. Ou seja, agora o homem sabe o bem e o mal, mas ele não tem vida. E agora? Mas vamos lá. Então é isso. E a mulher, ela olhou e viu que era boa para comer. Que tavato em leinaim, porque era desejoso aos olhos dela. Venermada etzleaskil, e ela era agradável por se desenvolver intelectualmente. Leaskil, de escola, talvez, da escola, leaskil. Ascalá, sim, mas escola, onde você aprende, é lermada, é legal isso. Leaskil, estudar. Vatikar-me prior, ela pegou da fruta, vatorra, e comeu. Sim? Então a gente vê aqui Lotaturo, falando no Shema Israel, Lotaturo, não vai através dos olhos. O início do pecado foi o quê? Ela olhou a árvore e viu, uau, não é que é gostosa? Não tá dando... Aí deu tava, uau, tô com vontade de comer. Então a mulher comeu, não o homem. E aí ela pega do... E aí ela pega do... Agora, pegando uma frase aqui, só para entender melhor essa frase, vamos agora no capítulo 2, frase 9. Até aqui nós estamos no conceito, tudo aqui o conceito é espiritual. Tudo espiritual. Não tem corpo, não tem corpo, não tem nada. Vamos aqui no 2, capítulo 2, frase 9, versículo 9. Vaitzmach Hashem Elohim min adamah. Deus, ele brotou da terra. Kol etz nechmad lemare vetov lemachal. Olha que interessante. Deus, ele brotou das árvores. Qual é a primeira categoria de árvore? Todas as árvores. Nechmad lemare, agradáveis à vista. Vetov lemachal. E bom para comer. E a mulher aqui, Vateraisha, e olhou, que é a vista. Kitov, né, que era bom. Que aí, sim? Mas o bom é para comer, não para ver. O para ver é nermado, é agradável. E ela, quando vê, ela vê que o bom é ver.
Ela troca as características com um verbo. Está falando, é bom para ver e agradável em comer. E a mulher viu que era bom e não que era agradável. Sim? E aqui, então, vaterei shaktov, haetz lemachal, para comer. Que tavatu leiná. E ninguém falou de tavar, ninguém falou de vontade, de desejo. Mas como ela viu, ela teve agora desejo. E venermad haetz leskil, era nermad para ver e bom para comer. Mas qual é o aqui? Que o nirbad, a parte agradável que tinha na árvore, agora é para ler aquilo, é para desenvolver o intelecto. Ou seja, ela cai na conversa da cobra. Ela fala, é verdade, a sua inteligência realmente é agradável como você pensa. Ou seja, é legal esse negócio de ficar refletindo sobre a vida e ficar desenvolvendo o intelecto e estudando. É legal. Interessante, né? Pensar. Que é exatamente isso, você dá preferência para o intelecto antes de dar preferência à vida. Ou seja, o objetivo não é viver e por isso você estuda. Mas o objetivo é estudar, que isso que é legal. E por isso a gente vive. Ela trocou as bolas aqui. Então o pecado, o que gera o pecado é quando chegou, ela olha, ela tem um desejo, ela ouve a cobra, olha, tem um desejo, e no final ela entende que o objetivo da vida é ser um filósofo. Né? E não viver. E sim, só você comer a árvore por comer que é legal comer dessa árvore, é legal estudar. Por quê? Porque é legal. Hobby, é legal, mas sem objetivo nenhum. Aí ela pega e come. Esse é o erro, tá? Interessante que, por exemplo, os sábios, eles falam na Guemará que Adam Arishon era Apicoros, era um herege. Tá? E a ideia aqui quer dizer Apicoros, vem de Apícoro, que era um filósofo. Quem era Apícoro e que ele pensava? Ele era aluno de quem fez a escola hedonista. Hedonista é o seguinte, que o objetivo do mundo é você ter prazer material. Esse é o objetivo. Você ter prazer material é o objetivo do mundo. Tá? Esses são os hedonistas. Mas Apícoro não era hedonista. Ele criou a forma dele. Que ele entendia que também o objetivo do mundo é ter prazer. Mas prazer espiritual. Não prazer espiritual, desculpa, prazer intelectual. Ou seja, o objetivo do mundo é você ter prazer do intelecto. Que é exatamente o que a Isha fala. Uau, é legal. É prazeroso ter prazer do intelecto. E esse é o objetivo, então, do mundo. Pegou da fruta e comeu. Então, por isso que foi Apicoros. Ou seja, ele foi um apícoro, que ele entendeu que o objetivo da vida do homem era ter prazer do intelecto, que não é. Sim? E legal que a gente falou na aula passada do Aristóteles, que quando ele descreve o que é filosofia, ele escreve que filosofia é o quê? Que é você deseja quando você olha com os seus olhos. Ele escreve isso, que ao olhar dos olhos você deseja a coisa, a ideia. É interessante que ela olha com os olhos e deseja a filosofia. Exatamente a descrição de Aristóteles também aqui. Tá, então é isso. Ela vai ter que priob, mas ela pegou da fruta. Sim? E qual era o erro? Qual era o problema? Qual era a proibição? Pegar da árvore. E não pegar da fruta. Da fruta pode? Deus não proibiu. Assim como tocar podia. Ela pega da fruta. Vai torrar ali, comeu. Qual a diferença da árvore para a fruta? A fruta é o objetivo, a árvore é o meio. Sim? E ela quis logo ir para o objetivo. Sim, que a gente falou sempre esse negócio de objetivo. Que é o erro da Terra, que a gente não falou, mas se for estudar que a Terra vai ser amaldiçoada porque ela errou, que ela era para fazer árvores frutos e produzir só árvore que dá fruta. Que era para ser uma árvore que o próprio caule dele era o próprio meio era o objetivo, e ela só produz a terra uma árvore que tem um meio, e isso dá um objetivo. Ou seja, nesse mundo tem um meio e depois o objetivo, mas o objetivo não vem direto. E a Havá vai direto para o objetivo. Qual é o objetivo dela? O intelecto. Isso é nermado, isso é legal para mim. E aí, como a cobra consegue influenciar a Isha, a mulher. Tá? É essa a ideia? E tá, me prova torrado e come. Isso é interessante, como que, por exemplo, vai falar que o erro da terra foi que produziu. Como que a terra erra?
A terra pode errar? Sim ou não? Sim, porque a terra fazia parte do ser humano lá do Ganeda. Tudo era o ser humano. O ser humano, quando ganhou o livre-arbítrio, ele ganhou o livre-arbítrio para o mundo inteiro. Então a terra, a parte terra do ser humano errou. O ser humano errou, tá? Quando tiver a materialização de tudo, aspecto terra do ser humano vai virar a terra que a gente conhece, por aí vai. Essas consequências. Só entre parênteses para entender mais ou menos isso que eu falei que a terra picou. Não, que é o ser humano. Tudo é o ser humano. Isso me preta Vatitem gam leisha. E deu também para o marido dela. Então ela pegou e deu para o marido. E com ela. E comeu. O marido comeu a fruta ou a árvore? Uma fruta? Fruta. Mas não está escrito claramente, né? Vamos deixar por enquanto aqui. Você já deu para o marido. Olha que interessante. O que o marido faria quando a mulher desse uma... O que é isso que você está me dando? É que a fruta da árvore que não pode. Por quê? Porque a cobra me convenceu. Eu falei. Aí o homem... O que é o homem? Que tem um intelecto 100%... Vai falar, não, desculpa, isso é mentira, não é para fazer isso. E aí ele fala, não, joga isso fora. E aí não ia pecar. Mas a falta de diálogo entre homem e mulher, a mulher nem falou com o homem. Tem conversa entre a mulher e o homem. Entre a cobra e a mulher. E a cobra falou, e a mulher falou, e a cobra falou. E pro marido, ela deu pro marido, o marido comeu, tipo automático. Não tem conversa, e a mulher falou pro marido, tal, a cobra me falou, e o marido falou, tá, então vamos comer. Então tá justificada a desculpa que o Ish deu para Hashem. Que? Está justificada a desculpa quando Hashem veio falar. Que a mulher me deu. Ela me deu? Sim, mas o homem não tinha que ter perguntado para a mulher. Ou seja, a gente vê que até então qual é o erro? Que o Ish e a Isha, eles não se definem como personalidades, como personas, e sim como coisa. Ou seja, a mulher está disposta a falar com a cobra, mas não com o homem. O homem também não está conversando. É a Isha, não é uma mulher com nome próprio. A falta de diálogo causou a morte, causou o pecado. Sempre que não tem diálogo no mundo, tem morte no mundo. E a gente vai ver isso o Bereshit inteiro. Então a falta de diálogo, a gente vai ver que Adão não conversa com Havá depois que eles ganham, Adão e Havá, Adão e Eva, depois que eles vêm para esse mundo, até o final da vida deles, eles não conversam no Taná nenhuma vez. A gente vai ver que a primeira conversa entre ser humano é uma tentativa de conversa entre Caim e Eva. E aí os dois não morrem, um morre só. Então nós teve uma tentativa de conversa. Depois a gente vai ver que tem Lémer com as esposas. A gente vai ver. Depois começa com... Aí depois tem algumas conversas. Depois chega Abraham, vai começar a conversar com Sará. Depois tem Tzchak, aí Yaakov conversa muito com as esposas. E aí começa o concerto da humanidade, a vida da humanidade. Até que vai ter uma família que conversa entre ela. E aí vai ter a discussão entre Yosef e os irmãos. Que também vai dar quase em morte. Porque eles não conseguiam falar mais nem bem nem mal com Yosef. Falta de conversa. Então vamos matar Yosef. No final da conversa, quando Yehudá e Yosef conversam, eles conseguem conversar e chegar numa harmonia, numa paz, acaba Bereshit, que fala, pronto, consegui o propósito do mundo. Uma família consegue conversar direito. Posso fechar a criação do mundo e agora vamos criar um povo a partir disso. O utensílio que eu preciso para a humanidade está criado. O diálogo. A culpa é do homem, então. E quando não tem diálogo, as pessoas morrem. As coisas dão erradas. Quando tem diálogo, as coisas dão certas. É o que a gente vai aprender passo a passo aqui. Dei só uma resumida que a gente vai ver. Em Bereshit inteiro é o diálogo, se desenvolvendo. Mas aqui não tem desenvolvimento do diálogo porque está no início da humanidade. Essa é a ideia. Então é isso. Vai tocar, vai ter... Isso, então... E comeu. Vamos rápido. Vatifkena ineihem. E abriu os olhos dela, Shnechem. Vayedu. Que arumim, e eles viram que estavam pelados. Já pelados do que agora? Pelados, Urash, de mitzvah. Tinha uma mitzvah e eu não fiz, estou pelado de mitzvah. Quer dizer o seguinte, o pecado está dentro de mim, que a gente pecou, certo? E como eu não tenho nada, eu sou só um conceito, junto ao meu conceito existe um pecado, uma desobediência de Deus. Ou seja, se eu sou pelado, tudo vê o meu pecado está explícito. Se você tem uma cobertura, você consegue esconder o seu pecado, certo? E se todo mundo vê no seu conceito que existe dentro do seu, junto com o seu conceito um pecado, isso te traz vergonha, um sofrimento absurdo. E para quando? Para sempre, para todo sempre. Ou seja, agora em mim tem uma vergonha. O que é a vergonha? A vergonha do homem, a vergonha da mulher, que é o órgão sexual, uma coisa que a gente tem que cobrir.
Mas imagina você andar pelado aí, todo mundo vendo. Você sente vergonha, igual o pecado. O pecado estava explícito. Porque o homem estava pelado. Vai peru aletenai. Ele pegou então uma folha de figueira, viaçula rem hagorot, e fez para eles cintos, para cobrir. Ou seja, ele pegou alguma coisa para cobrir. Ainda, Mas não era espiritual. ainda Então, vamos espiritualmente. entender. Então, isso não é material também, é espiritual. O que quer dizer isso? O que é Vait Peru? Vait Peru vem de tofer, de costurar. O homem precisa se separar da mulher, não? Que? Espiritualmente. Não. Tudo é Adão. É o Adão ainda. Ok. Sim? Você viu lá passado que quando ele se separou da mulher? Sim, mas a gente viu a sala que os dois estão dentro do homem. Só é uma coisa só, o homem é a natureza toda. Então eles pegam o que vai de peru é costurar. Vamos ver. O que é ale? Ale. Folha no singular. Ale, né? Não ale, folhas. Ale, mas o que é ale? De aliar. Sim? E o que é teena? Que? Não, mas vem de qual palavra teena? De leitonem. De sofrer, sofrimento. Teena é sofrimento. Ou seja, eles estavam sofrendo devido ao pecado explícito dentro deles. E eles costuraram algo que elevava eles. A eles. O quê? Ou seja, eles conectaram a eles algo para elevar eles da situação que eles estavam depois do pecado. O que é isso que eles costuraram? O sofrimento. Ou seja, o sofrimento perdoa o pecado. Ou seja, isso que eu estou sofrendo, o fato de sofrer me faz elevar do que eu não posso ser elevado. Ve'asul lahem hagorot, e fizeram para eles hagorot, cintos. O que é cinto? Cinto é o que cinto largor, cinto é o que você a fivela cinto de segurança, alguma coisa que te protege, te prende, te protege. Largor também é alistar para o exército. Os soldados, os giborim, eles largor. Ou seja, simboliza a gvura, Cifra. não, como traduzir? A bravura, isso. Largor é ato de bravura, de disciplina, vamos dizer assim, de disciplina. Ou seja, de afivelar, de você prender, cinto de segurança. O que o cinto faz no ser humano? Você separa a parte de cima para a parte de baixo. Então eles fizeram alguma coisa para eles se disciplinarem, porque agora eles já não eram mais os mesmos. Eles precisam agora se controlar do mal que agora tem dentro deles. Sim, essa é a ideia. Falei, וישמעו את קול השם אלוהים מתעלה בגן רוח היום ותברך באדם ואשתו מפני השם אלוהים בתוך הגן עץ. E é isso, eles ouvem a voz de Deus andando no jardim, no meio do dia. E se escondem, o Adam ve'esto mipnei Hashem, de Deus, da face de Deus. Betoch etzagan, como se esconde da face de Deus? Não está falando de mipnei Hashem Elohim, não se esconde, mas agora eles começaram a achar que talvez se esconde. Ou seja, entrou o pecado dentro deles, entrou a dúvida. E eles se escondem, ou seja, vê que tudo eles querem se esconder. Por quê? Porque eu estou exposto. Meu pecado está exposto. Sim? O que é colo? O que é o colo de Deus? A voz de Deus. Onde a gente vê colo na Torá? Quando a gente ouve um colo durante o nosso ano? Qual chofar? Colo shofar, isso. Que dia era esse? Rosh Hashanah. Questão do homem, era Rosh Hashanah. Eles ouviram o shofar, é o colo de Deus, a voz de Deus, eles viram o shofar. O que é o shofar? O shofar te lembra do julgamento, você começa a tremer, olha o meu pecado, estou exposto. O shofar te expõe, ó Deus, que você vai ser julgado, e quem consegue ocultar alguma coisa de Deus? Então isso, eles ouviram o shofar, o colo de Deus, indo pelo lugar, e durante o dia, que era Rosh Hashanah, o dia do julgamento, e se esconderam, ele é a mulher. Da frente de Deus, Betoch etzagan, dentro da árvore da vida. Alguma coisa dava para esconder. Betoch etzagan. Qual é esse? Da vida ou da... É mesmo, né? Vai Hashem Elohim, Deus chama. Eladam, que Deus julga. Vai Omer Eloi, e fala para a frase. Aieca, onde você está? Deus não sabia onde ele estava? Sabia. Ou seja, ele só tenta começar uma conversa. Ou então a gente pode dar um sentido mais profundo daqui, que o homem estava em um patamar, agora ele não está mais. O homem, depois que peca, ele é um outro homem. Ele tem um homem com pecado, ele não é mais a mesma definição de homem. Porque até então, por exemplo, o Ish,
era chamado o intelecto completo, agora não é mais. Não existe mais esse intelecto dele, ou seja, aí, onde está? Onde você está? É tipo recalculando rota no GPS. O que é um ret? Ret é um desvio. Quando você erra, é um ret, pecado. Ou seja, o homem desviou. Ele era reto, desviou. E agora, onde você está? Você não está mais aqui onde você deveria estar. Você está aqui. Você tem que recalcular tudo. O que a gente vai fazer? Aí, onde você está? Vai, homem, tu coleja chamado para eu ouvi. Deus falou, eu ouvi sua voz no jardim. Vai, Iraque, Eromanor. E eu vi que eu estou pelado. Vi, Rabel, eu me escondi. Vai, homem, me aqui de lecha que aromatá. E quem te disse? Deus falou. E quem te disse que você está pelado? A mina é da árvore, não do pri, né? Da árvore que eu te ordenei de não comer, você comeu? Vai, homem, a mulher que você me deu para o meu bem, que não era bom no meu mundo, me deu da etz e eu comi, da árvore eu comi. Aqui duas coisas. Uma, que aqui o Adão, ele faz o segundo pecado dele, que ele, kofera batová, ele não foi grato a Deus, ele acusou, como se chama isso em português? Foi ingrato. E qual foi o maior pecado de Adão? Comer da fruta ou essa ingratidão com Deus? Ingratidão. A ingratidão é o pior pecado que Adão faz, que é o segundo. O primeiro pode ser pouco sem querer, nunca pecou. A mulher deu, mas aquele foi ingrato, foi o segundo pecado. Ele comeu o pri, não comeu a árvore. Não. Então, calma aí, a gente não chegou nessa... Boa. Então é isso, ou seja, o maior pecado de Adão que a gente tem que consertar nesse mundo é a ingratidão. Tem que agradecer a Deus. Essa é a primeira coisa que tem que fazer, tá? Não vou entrar nisso, vamos continuar. E agora, mas o que Adão ele revela pra gente, o que outra frase deixou oculto? A mulher que você me deu da árvore e não do fruto da árvore. Ou seja, a mulher comeu do fruto, mas deu a árvore pro marido. O que ela comeu tá tranquilo. O que ele comeu que foi o pecado. Quem pecou? O homem e a mulher? O homem, só o homem. A mulher não pecou. A mulher não infringiu a ordem. Tanto que Deus não falou com a mulher. Você pecou, mulher? Está falando com... Ah, não. Vai Omer Adam. Adam mas Raishá, Shenatata e Madeia, que é, né, a ideia do Ish, ele sobrepõe e fala, Aisha, eles aqui eu não. Ela me deu do Etz. Vai ao rei. Vai Omer Hashem Elohim Leishá. Aí então ele vai falar para Aisha, mas Otasit, o que você fez? Não que você pecou. O que você fez de dar para o teu marido o que não podia? Vatomer Aisha, Nahash Shane Vochel. Ela me influenciou, me convenceu, instigou. Valchel, ele comeu. Espera, não entendi uma coisa. Então, qual é o pecado da mulher? Até então nenhum, né? Não, mas por que ela é punida? Que? Por que ela foi punida? Vamos ver. Ela deu pro homem. Quem disse que ela foi punida? Vamos ver. Vai Omer Hashem Elohim. Foi a mulher e a deu para comer. Então, Deus fala para Nahash. Está falando um por um. Fala para Nahash. Tudo isso é o Adão, né? Tudo é tipo 3 aspectos dentro do Adão. Falou para o primeiro aspecto do Adão, ele fala, é mulher. Ou seja, é a parte instintiva. Aí ela fala, não. É a parte natural. A culpa está na natureza, na matéria, tipo no intelecto natural. Ela arranja que a cita Zot, porque você fez isso? Arura tá me colabemai. Então você vai ser amaldiçoada mais do que todos os animais. Me colo hayat asadeh, de todos os animais do campo. Al gechonecha teler ve'afato hal kol meia. Sobre a sua gechonecha, sobre o seu ventre. Você vai andar, você vai rastejar e terra você vai comer todos os dias da sua vida. Por que não perguntou para a cobra, por que você fez isso? Porque a cobra não tinha livre-arbítrio. A cobra era determinada, ela por natureza faria isso. Então não tem que perguntar para a cobra tem para quem tem ética, que é o Isha Isha. Para a cobra não foi perguntado. Tá? Mas olha que interessante. Então agora Deus vai começar a organizar as coisas. Não é castigo, é a consequência de tudo. Tá? Olha. A cobra falava com a mulher e a mulher falava com o homem. A mulher, tá? Quem era mais elevado do que quem? Lá no Gan Eden? Cobra, homem ou mulher? Homem e mulher mesmo nível de intelecto. Sim, mas quem estava sobre quem? Se a gente botasse em hierarquia. Hierarquia de quê? Hierarquia de quê? O homem veio antes da mulher. Hierarquia de influência, de existência. Cobra. Quem está acima de quem? A cobra? Não, todo mundo
Estava igual. Tinha cobra, tinha mulher e tinha o homem. Mas a cobra já Não tinha nada assim a superior a nada. Sim? 3 tipos de... A gente vai ver daqui a pouco melhor. Isso. Na caixa, então é isso. Ó. Agora Deus vai começar a organizar. Cobra, você vai rastejar pelo seu ventre. Ou seja, você vai para baixo. Próxima frase. 17. Veivá ishit beneu benishá. E agora a sua Eivá, o seu ódio, a sua inimizade vai ser entre você e a Ishá. Porque é com a Ishá e não com o homem, que a Ishá é a parte do sentimental, vamos dizer assim. Ou seja, você, a mulher, vai brigar e não com o homem. O Ben Zarachá, a sua descendência, a descendência dela. O Ishefu Harosh, ela vai te bater na cabeça, vai te picar na cabeça e você no calcanhar dela. Ou seja, quer dizer que agora a cabeça da cobra está no calcanhar da mulher. Quer dizer então que agora existe cobra e mulher. E homem. Tá? Agora, Ela Isha, isso falou para cobra, agora para a mulher. Ela Isha Amar, Arbe Arbat Sivonir. Você vai ter muito sofrimento. O que é o sofrimento? Em fazer crescer filho. Ou seja, todo crescer o filho até ele ficar independente, agora é sofrimento. A gente não era. Veronir, que é a gravidez. Na gravidez dói. O Be'etzef Tildi, que é isso? É o parto. Então, educar os filhos, gravidez e o parto. Banim. Então, é o sofrimento da mulher. Vela e chate e chucater. Agora, e ao seu marido vai ser a sua conexão. Veu im sholba, e ele vai controlar você. Ou seja, agora então tem mulher e tem homem em cima. Então botou não homem e mulher como a gente conhece, mas a inteligência divina, depois o sentimento divino e a inteligência natural, ele botou agora em ordem o que era tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Ele organiza, ele de uma reta vira uma reta horizontal, uma reta vertical, isso. O Leadam Amar, que chamata lhe colesterra, porque você ouviu a voz da sua esposa, Vatochal mina etz, e você comeu da etz, aí Deus já afirma, você comeu do etz, ou seja, da árvore, não do fruto. Isso para a cobra não falou nada disso. A Shetzi Vitirra, que eu te ordenei, e não a ela. Lemó, dizendo, Lotochal mimeino, não coma dela. Arurá da mabavorecha, a terra vai ser castigada, amaldiçoada por você, Beitzavon Tochalena, e agora com sofrimento você vai comer dela, Kolemechaecha, todos os dias da sua vida. Vekos verdadani, espinho e abrolho. Titzmach lá, vai crescer da terra, Achalta et essa façadei. Você vai comer agora o vegetal, porque antes era só a fruta que ele podia comer, não o vegetal. Agora o vegetal, ou seja, que cresce da terra. Bezeta a perra com o suor dos seus a perra cara torralechem, você vai comer o pão, ou seja, agora não vai vir tudo pronto, você tem que ir lá fazer o pão, tem que semear, arar, colher, furar, assar, moer, tudo. Zeta perra torralechem, até que você vai voltar para a terra, que mimeno lukachat, que dela você foi pego, que a fara tá, porque você é terra, pó, vê ela a fara tá chuva, você vai voltar para a terra, ou seja, você vai morrer. Vai ter um fim para você. Então são os castigos, tá? Ou seja, o castigo da mulher é o sofrimento dos filhos e do homem é o sofrimento do trabalho. Tá? Isso. Do homem, tipo, do intelecto e do sentimento. Vê lá, farta chuva. Vai kra Adam Shemishto Hava. E depois disso, Deus ele dá um nome para a mulher. Quer dizer que ele aprendeu alguma coisa. Calma aí, então uma mulher tem uma personalidade aqui. E aí ele começa a consertar o seu pecado aqui, que ele dá para a mulher um nome, Havá. Porque aí tá Hem Kolhai, que ela é a mãe de toda a vida. Quer dizer o seguinte, muita gente, por exemplo, cristianismo fala que a mulher gerou o pecado, ela trouxe a morte para o mundo. Mentira. O que o Adão fala? O Ish fala que a mulher vai chamar Havá, que ela dá vida, ela traz a vida para o mundo, e não a morte. A morte é minha, eu que fui castigado com morte, não a mulher, ela traz a vida. Que ela agora tem filhos e toda essa questão, ela traz vida, eu trago a morte. Então, Em como Rai. É isso? Tinha que chamar Hayá, na verdade, não Havá, né? Que traz a vida, tinha que ser Hayá e não Havá. Por que Havá? Porque Havira, em aramaico, é cobra. Então, ele trocou Hayá com cobra. Ou seja, porque é como se fosse o que a cobra foi para a mulher foi para o homem. Então ela vai como se fosse foi a minha cobra.
que ela que me influenciou, o que ela influenciou? A mulher que me influenciou. Então ela como se fosse a minha, ao mesmo tempo, jogo de palavra entre o que dá vida e também a cobre. Holhai, tá? E também tem a questão de Yud Kei Vav Kei, que era Hayá, que é Yud Rei, trocou por Vav Kei, que é o mundo material agora. É para quem entende um pouco mais de Kabbalah, sei lá. Tá? Isso. E Vayas Hashem Elohim le'adam le'ishto katnot or ve'al b'shem. E Deus fez para o homem e para sua esposa túnicas de couro e cobriu eles. O que é isso? Virou material. Viraram material, exatamente. E aí agora, nessa frase, no final do capítulo 3, Deus materializa o homem, a mulher e o mundo inteiro. Por que ele materializa? Por bondade ao homem, para esconder o pecado que está dentro dele. Que era a vergonha. Que agora eu tenho vergonha, qual é o meu... O que eu tenho que fazer? Qual é o meu futuro? Sofrer para sempre carregando isso? Todo mundo, tipo, você vai estar exposto? Não, então Deus, ele cobriu. Cobriu a vergonha do homem, dando matéria. E agora o homem pode trabalhar até resolver esse problema sem estar exposto. 100%. Se ele só ficou material depois do pecado, como é que ele comeu então? O que era? A gente viu o que é comer, é consumir, é botar o que é externo, botar para dentro. A gente viu lá passada. Pegar uma coisa de fora E botar para dentro. É tipo, eu estou consumindo estudo, você está estudando. Estou consumindo. O que era a fruta? Era o canal de Deus de você ter vida. Você está botando a vida para dentro, em algum aspecto. Mas Vayas Hashem Elohim le'adam le'ishto katnot or ve'al b'shem. E vestiu eles, tá? Ou seja, e agora a pergunta é, tem quanto tempo aí? Até era Shabbat. Tá na hora? continuamos na próxima. Onde Deus, não, só vamos terminar. Onde que Deus criou essa túnica? Túnica de... Quando foi criada essa túnica? De couro, você falou, né? É o corpo humano, é o material. Quando que o material foi criado? Túnica de couro é o material inteiro. A gente falava que eles eram uma túnica de or, com aleph, de luz. Agora eles são túnica de or, com ain, que é material. Toda palavra que tem aleph é mais espiritual. Toda que tem ain é mais material. Por exemplo, todas as palavras abstratas, ahavá, amor, emuná, fé, tudo começa com aleph. Eloi, tipo todas. Errado, av, pai, ima, tudo aleph é abstrato. Com ain é material. Então, por exemplo, ain, que é ain com aleph, que é nada. Se você bota o ain, vira ain de olho. Sim? Or, que é a luz, or com ain vira couro, materializa. Então, podem fazer esse joguinho no vocabulário. Então, ain materializou. Osneamana gostou. O quê? Osneamana. Então, o aleph, o or, a luz virou matéria. Opaco, né? E a pergunta aqui, então, onde que esse couro foi, essa matéria foi criada? Quando que Deus criou na criação do mundo essa matéria? Agora, Não, um pouquinho antes. Não, falou que agora ele vai que ele fez e vestiu, mas nesse momento, ou talvez ele fez antes. Ele vestiu nesse momento, mas quando que Deus fez? Nesse momento ele fez e vestiu? Isso a Torá não diz pra gente. Teico. Ou seja, o mundo como a gente conhece material, tirando todos os conceitos espirituais da criação de e éticos e morais, que é o que a gente está estudando até agora, a Torá não conta pra gente. Pode ser que Deus fez muito antes. Pode ser que esse mundo material, sem alma, sem nefesh hayah, sem livre-arbítrio, já tinha bilhões de anos. Pode ser. Pode ser que já tinha muitos corpos. Pode ser que já tinha muitos cotonet or, muitos vestimentos de matéria andando pela terra. Pode ser, bilhões, pode. Pode ter se desenvolvido ou não, Deus foi fazendo, não importa. Em algum momento, Deus pegou aquele Adão que existia no Gan Eden e botou nesse mundo. E agora, a nossa história é quando o Adão entra no mundo. Então pode ser sim, que quando o Adão foi para o mundo, existiam Homo sapiens, sei lá, podia. Que antes era Homo, sei lá, erectus. Pode ser, não importa. Porque nisso não tem ética, não tem mussar, não tem valor entre bem e mal. Isso a Torá não quer contar pra gente. Não interessa para a nossa vida.
Isso interessa para os cientistas. O que interessa para a gente é agora esse Adão que foi criado com essa questão de ética que a gente tem que aprender, agora como ele vai agir para o mundo. O que ele vai fazer nesse mundo. A gente vai ver isso na hora que vem, dos descendentes dele. Então, vamos fechar uns pontos que eu deixei aberto ainda, que faltou, e a gente entra em Caim e Eva. Então. Zaco Baruch.